2000 anos se passaram e você já percebeu que as mesmas lições ainda precisam ser repetidas? Por que ensinamentos tão simples ainda nos parecem tão difíceis de serem colocados em prática? Imagine Jesus, há 2 milênios, na poeirenta Cafarnaum, tentando explicar os mecanismos do universo a pescadores e camponeses. Como falar de colapso da função de onda para quem mal entendia as marés? Como explicar que somos co-criadores da realidade quando a maioria sequer se sentia dona do próprio destino? A resposta veio em forma de parábolas, não porque fossem lições simplórias, mas porque eram os códigos atemporais a serem ditos. Quando ele dizia, tudo o que pedirdes crendo, recebereis, não estava falando de milagres, estava revelando a lei da ressonância. Quando ensinava que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, estava descrevendo o princípio da causa e efeito que governa desde os átomos até as galáxias. Mas aqui está o paradoxo. As verdades mais profundas são justamente as que mais resistimos a aceitar. Preferimos acreditar em um destino cego do que assumir o poder e a responsabilidade de nossas escolhas. É mais fácil esperar por um Salvador do que compreender que o reino dos céus nunca foi um lugar, mas um estado de consciência e que habita dentro de nós. Por 2000 anos, a mensagem tem ecoado. Você não é vítima do universo, mas parceiro da criação. Cada pensamento é uma semente, cada ação um decreto cósmico. O todo não castiga e nem premia, apenas reflete com precisão matemática o que emitimos para o universo. A questão que permanece é: quantos ciclos ainda precisaremos percorrer até que essa verdade deixe de se tornar teoria e se torne experiência vívida? Talvez o desafio nunca tenha sido entender, mas ousar como se fosse verdade. Porque, no final, tudo se resume a isso. O universo sempre diz sim aos nossos pedidos, à sua dúvida ou à sua fé, ao seu medo ou ao seu amor. E nessa liberdade implacável reside tanto o nosso poder quanto o nosso maior desafio. A boa notícia? Você não precisa esperar mais 2000 anos para começar. O experimento está em curso. O laboratório é sua vida. E os resultados? Bem, eles são exatamente aqueles que você decide criar. É muito difícil conseguir viver como se essas leis fossem reais, aplicáveis a todo momento. Quando eu li pela primeira vez o Kybalion, eu fiquei fascinada. É como se eu lesse algo que eu já soubesse e eu só não soubesse dizer aquelas palavras. Foi muito estranho, né? A minha sensação era exatamente essa. Eu li algo que eu sempre acreditei. Eu só não sabia como reproduzir aquelas palavras e a partir do momento que eu tive contato com o Kybalion, eu passei a saber como reproduzi-las. Então, de forma consciente, tudo faz muito sentido, tudo é mágico, tudo é maravilhoso, mas na prática é muito difícil agir assim. Parece que há algo dentro da nossa mente, no nosso inconsciente, que bloqueia o tempo todo as nossas ações em prol de deixar fluir, de acreditar na ação e reação, de saber que está tudo certo. Eu não sei.
Parece que quando eu vejo, eu já estou no automático e fazendo as coisas como se nada disso fosse real. Talvez a falta de movimento de crenças espirituais na minha infância, de trazer o universo espiritual para minha infância, tenha dificultado um pouco, né? Como eu já disse, a minha infância foi muito materialista, então talvez tenha dificultado um pouco eu me desenvolver como uma adulta mais crente, uma adulta mais confiante, com mais fé. Mas eu sei que isso é real, é isso que é o mais doido, eu sei que isso é real. Eu só não consigo ainda agir dessa forma. Eu tenho feito várias coisas para me ajudar. E aí tem um mecanismo que eu tenho usado e que eu senti que tem me ajudado muito, que são áudios subliminares. Então eu criei uma lista de áudios subliminares e uso eles para que essas afirmações do áudio entrem na minha mente inconsciente, na minha mente subconsciente, sem a barreira do consciente, para que as mensagens sejam fixadas na minha memória. Um dos áudios que eu confesso que eu mais uso não tem nem a ver com prosperidade, com lei da atração e nem nada disso. Tem a ver com oração. Sabe? Eu confesso que às vezes a hora que eu vou dormir é muito comum eu pegar no sono antes de terminar a minha oração. Então eu fiz a minha oração de forma subliminar. Eu coloco ela para tocar, óbvio eu não estou ouvindo porque ela é subliminar, e eu inicio a minha oração. Mas ainda que eu pegue no sono sem terminar ela vai continuar tocando para minha mente ouvir. E eu confesso que isso tem sido muito incrível, muito, muito incrível, porque eu tenho me sentido cada vez mais conectada com Deus, com a fonte criadora, com Jesus. Eu tenho me sentido cada vez mais conectada com o universo. E como consequência, isso até acabou desenvolvendo um pouquinho de telepatia em mim. Não que eu quisesse, não era o meu objetivo, mas foi uma consequência. Então tem sido muito bom para mim, mas eu sei que existem outros mecanismos maiores que eu preciso tentar para que consiga internalizar de vez essa ideia de que tudo está certo, de que tudo é aquilo que sempre teve que ser e que é consequência somente dos meus atos e, portanto, que eu posso mudá-los para mudar a história. E você, como que se sente com a relação dessas leis universais? Você consegue colocá-las em prática? Você já conseguiu atrair alguma coisa grandiosa para sua vida? Conta aqui para mim nos comentários que eu vou adorar ficar sabendo. E eu agradeço por você estar aqui comigo, por ter escutado um pouco da minha história. Eu desejo que você tenha um dia iluminado e que você leve a sua luz por onde for.